29 de setembro de 2022, hoje, nesta quinta-feira, a igreja celebra a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, louvado seja Deus. Mais um dia nós nos reunimos para a nossa reflexão diária. Vos acolho com a paz de Jesus. Um bom dia a todos, cheio de paz e muitas bênçãos. Muito prazer, eu sou o Padre Diego Araújo e quero, neste momento, refletir junto de vocês a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Hoje, nessa festa, na verdade, nós temos duas opções de leitura. E nós faremos a reflexão da leitura do livro do Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos do 7 ao 12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos filhos e filhas em Cristo. Hoje nós estamos acompanhando o livro do Apocalipse de São João. Lembrando que o texto do Apocalipse retrata os desafios da igreja primitiva. O escritor, quando ele escreve, ele está escrevendo num contexto histórico, retratando aquilo que ele está vivendo, né? João escreve esse texto mais ou menos do ano 90 a 100, e é um momento de perseguições aos primeiros cristãos, os chamados cristãos mártires, porque o império perseguia quem era cristão e matava bruscamente, matava indiscriminadamente aqueles que se diziam cristãos. Então é nesse contexto, né, que João escreve. Primeiro ele retrata aquilo que aconteceu muito antes da criação do ser humano, que é a expulsão do diabo, de Lúcifer, e de todos os outros anjos que atrás dele foram expulsos do céu. Por quê? Porque negaram a Deus, né? Diante da apresentação do projeto de salvação que Deus tinha para toda a criação, nesse projeto Deus se faria ser humano. Lúcifer, ou seja, o diabo, a antiga serpente e os seus demônios não aceitaram o projeto. Quiseram ser Deus, renunciando ao projeto que Deus tinha. Por isso eles são expulsos do céu. E a expulsão destes anjos decaídos do céu, ela foi dada por este arcanjo, como nos sugere o livro do Apocalipse, Miguel. O arcanjo Miguel em atributo é inferior a Lúcifer, em atributo. Mas ele tem uma vantagem, mesmo em atributo, falando no ser, ele sendo inferior, ele tem uma vantagem.
porque ele é ardente de amor por Deus. Miguel, um anjo pequeno diante da grandeza do mal aparente, ele se reveste de maneira completa do amor de Deus, se inflama do amor de Deus, e é este inflamar-se do amor de Deus que faz com que ele, menor em atributo, vença Satanás e todos os espíritos, os anjos decaídos, e os expulsem para longe do céu, porque negaram a Deus. É esse o contexto, meus queridos. E depois o texto que nós vimos hoje diz que eles vão ser expulsos para a terra, né? Mas depois o texto vai dizer que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho. Uma menção aos mártires primeiros da igreja, né? Que foram acusados pelos seus inimigos neste mundo, que os acusavam, a força do Império Romano, que matou tantos cristãos, mas que Deus os defendeu por meio dos arcanjos. E Deus os honrou pelo sangue do Cordeiro derramado. É a figura da igreja primitiva. Este é o contexto literal deste belíssimo e conhecido texto que João escreve, meus queridos. É evidente que tem muito mais simbolismos. O livro do Apocalipse de São João é um livro bastante enigmático e tem muitos simbolismos. Para nós compreendermos todos eles, nós precisamos de um manual católico de interpretação do texto. Mas, de maneira geral, o contexto literal é esse. E agora tem um contexto espiritual, né? Tem a leitura espiritual, a anagogia, né? A leitura figurativa, aquilo que a gente vai colocar na nossa vida. Primeira verdade que esse texto nos ensina, meus queridos, que a vida é uma batalha. A vida é uma batalha, tá? E não é uma batalha somente aparente, sensível, terrena, material. A vida consiste de uma batalha, evidentemente material, terrena, mas sobretudo de uma batalha espiritual. Leve esta certeza e esta verdade para você. Muitas situações que você vive são condicionadas por essa batalha espiritual que você não vê. Muitas coisas, muitas experiências que nós temos são frutos das batalhas espirituais nas quais nós estamos imersos, inseridos, né? Às vezes nós somos muito pautados pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, pelo que eu aprecio como sabor, ou seja, pelos sentidos sensoriais, pelas coisas terrenas. E tem muitas outras coisas que vão muito antes do que é terreno, que são as situações e os combates espirituais, né? Então, por detrás de nós e de todo acontecimento tem uma guerra espiritual. E nessa guerra estão envolvidos os nossos anjos da guarda, né? Os anjos do bem e as forças do mal, que querem nos arrastar. Então, a vida é uma batalha material, terrena e espiritual sobremaneira. Uma segunda verdade que você deve levar no seu coração com essa leitura e hoje celebrando a festa dos arcanjos de São Miguel, é que você tem o pior e os piores de todos os inimigos que querem te derrubar. Infelizmente, essa notícia ou essa segunda verdade que o Padre quer que vocês guardem não é uma notícia muito prazerosa. Você tem inimigos que querem o inferno para você. E eles são o diabo e infinitos anjos decaídos, que se chamam demônios. Eles querem a destruição da sua vida pessoal, eles querem a destruição da sua vida conjugal, do seu casamento, eles querem a destruição da sua vida familiar, eles querem a destruição dos seus filhos,
da sua família, eles querem a destruição do seu trabalho, dos seus sonhos e, por fim, o que mais importa para eles, eles querem a destruição da sua alma no inferno, lugar reservado para eles. Então, nós não estamos lidando, meus queridos, com qualquer inimigo. Às vezes a gente pensa que o nosso inimigo é a vizinha fofoqueira, ou é a pessoa da comunidade que fica implicando, olhando torto, que fica falando mal de mim. Às vezes a gente pensa que os nossos inimigos são aqueles que querem assaltar a nossa casa, nos sequestrar, roubar nossos bens. Evidentemente que são nossos inimigos, porque causam malefício para nós. Mas inimigos piores são os arcanjos, são os anjos decaídos, os demônios. Por isso nós temos que levar essa segunda verdade. Eu estou numa batalha, eu tenho adversários poderosos. Meus queridos, nós em atributos somos inferiores aos demônios. E aí vem a terceira verdade de hoje, a terceira informação que nós levamos desse texto de hoje, dessa liturgia de hoje. Eu preciso me revestir de Jesus Cristo. Por que Miguel, que é em atributos inferior a Lúcifer, ele consegue de maneira muito promissora e gloriosa vencer Satanás e expulsar Satanás e todos os anjos decaídos da presença dos céus? Por quê? Por conta própria? Não, ele é fraco. Olha só, ele é inferior. É uma ousadia dizer isso. Mas ele se reveste de maneira completa, plena, da presença daquele que ele adora eternamente, que é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Ele se reveste dessa caridade fervorosa, dessa caridade efervescente que domina todo o seu ser. E quando ele está imbuído, quando ele está cheio, completo desse amor que vem de Deus, com sua espada ele se torna imbatível, sejam quais forem os inimigos. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido filho, minha querida filha, precisa se revestir de Jesus Cristo para você ser vitorioso na sua batalha diária. Primeiramente contra os espíritos do mal, depois também os acontecimentos concretos, materiais, concretos, terrenos, na sua caminhada rumo ao céu. Você precisa se revestir de Jesus Cristo por uma boa espiritualidade. Aliás, é isso que nós temos buscado nesses 40 dias que hoje se encerra, né? A devoção de São Miguel Arcanjo, nos revestirmos de Cristo e nos tornarmos mais poderosos pela penitência, pela oração, junto de Cristo, para vencermos os obstáculos da nossa vida. É a terceira verdade. Você precisa se revestir de Jesus. Se revestir de Jesus. A vida é uma batalha tremenda, material, mas também espiritual. Nessa batalha, meus queridos, nós precisamos aprender que nós somos frágeis. Existem inimigos, os piores que podemos ter. E diante dessa verdade, nós temos de aprender que nós precisamos, para vencer, a única saída para vencermos é nos revestirmos de Jesus, que é Deus, Senhor e Salvador. Então, essas verdades nós devemos levar no nosso coração neste dia. O dragão quer nos exterminar, mas nós temos a presença de Jesus, nosso Salvador e Senhor, a nos defender, a nos proteger. Nós nos recomendamos hoje, nesse dia tão importante, a proteção dos arcanjos. Miguel, quem como Deus? Gabriel, a força de Deus. E Rafael, a cura de Deus. Esses três arcanjos alcançam por parte de Deus muitos favores por nós. Hoje rezemos: São Miguel Arcanjo, venha me proteger nas minhas batalhas. São Miguel Arcanjo, venha me defender com este amor chamejante que reflete em sua espada de combate. São Gabriel Arcanjo, o mensageiro, a
a força de Deus, me dê força, me dê coragem para enfrentar as dificuldades da minha vida. O mensageiro de Deus, São Gabriel, traga-me aquela notícia que tanto eu espero, notícias boas, notícias de vitória, de libertação. Quantas notícias boas você está esperando, meu querido filho, minha querida filha? Você está esperando alguma notícia de alguma mudança na sua vida, na sua família? Você está esperando alguma notícia que você tem esperado por tantos anos? Peça para São Gabriel Arcanjo, traga-me essa notícia boa que eu tanto espero. E São Rafael Arcanjo, o arcanjo da cura, o arcanjo do episódio de Tobias, o arcanjo que cura, não por conta própria, mas porque reflete o amor de Deus. O amor de Deus que inflama o ser do arcanjo Rafael faz com que aqueles a quem ele toca receba a restauração interior fisiológica do ser. Olha só, hoje nós queremos, São Rafael, ser tocados pelo vosso poder, pelas vossas mãos sobrenaturais, angelicais, que o Senhor toque. Você tem enfermidade, sua família tem situações de enfermidade, meu querido filho, minha querida filha. Hoje invoquemos a proteção, a bênção e o milagre de São Miguel Arcanjo, né? Façamos essa experiência nesse dia tão importante, na festa destes santos arcanjos. Que Deus nos abençoe e que levemos essa verdade para a nossa vida, para a nossa história. E o Padre gostaria de fazer um momento de oração. Coloque a mão no seu coração nesse momento de piedade, de devoção. E nós vamos invocar de Deus os seus favores. Senhor Deus eterno, soberano, Pai rico em bondade, em poder e misericórdia, vos invoco, Senhor, e de vós invoco vossas bênçãos, pela poderosa intercessão de vossos servos, Miguel, Gabriel e Rafael. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, ajudai-me nas minhas lutas diárias, terrenas, mas também espirituais. Afastai todo perigo, afastai toda ação diabólica que quer destruir a mim, aos meus, aqueles a quem amo. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, protegei-me das investidas do diabo. São Miguel Arcanjo, com vossa espada poderosa de caridade suprema, tocai a minha alma, fazei com que eu seja cheio da graça do mesmo Deus que vós servistes. Amém. São Gabriel Arcanjo, trazei-me notícias de paz, trazei-me notícias de salvação, trazei-me notícias de alegria, notícias de vitória. São Gabriel Arcanjo, mensageiro, que trouxe a boa nova aos seres humanos de que o Filho eterno do Pai se tornaria ser humano, trouxe a boa nova à Virgem Maria. São Gabriel Arcanjo, traga-me aquela notícia boa que eu tanto espero. São Gabriel Arcanjo, força de Deus, ajudai-me também a ser forte em Deus, diante dos acontecimentos da vida. São Rafael Arcanjo, com vossa mão poderosa e gloriosa, tocai nas nossas enfermidades. Meu querido irmão, minha querida irmã, coloca a mão no seu coração. Se você tem alguma enfermidade aparente, coloque a sua mão na parte do seu corpo que você percebe tanta fragilidade, a parte do seu corpo que está enferma. Coloque a mão, as suas mãos, e que pelas suas mãos esteja a tocar o nosso corpo, as mãos poderosas de Rafael, o santo arcanjo da cura, da restituição, da recuperação, do revigoramento. São Rafael Arcanjo, tocai-me,
nas minhas enfermidades. Afastai para longe de mim toda enfermidade fisiológica, mental, psíquica e espiritual. Que eu me torne, pelo vosso toque poderoso, um ser puro, perfeito e cheio de saúde. Assim seja. Louvado seja, Senhor, o vosso nome. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que nós estamos a viver e por essa quaresma que nós vivemos. Que o Senhor abençoe e santifique a nós, aqueles a quem amamos, os nossos empreendimentos, trabalhos, estudos. Proteção a todos nós, Senhor Deus, eterno e todo-poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus. Desejo um dia abençoado a todos, com muita paz, muitas alegrias. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.